Fala, moçada do Colégio Coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, eu, professor Samuel, e hoje vamos começar a falar sobre os tecidos permanentes das árvores. Nós estamos então entrando na frente 3, livro 3. Essa é a aula 9. O que acontece? Eu tenho que lembrar só um pouquinho das aulas anteriores sobre histologia vegetal, onde nós falamos sobre tecidos meristemáticos. Um tecido meristemático é um tecido de crescimento da planta. E a planta pode ter um tecido meristemático tanto primário, no caso das monocotiledôneas, quanto um tecido meristemático secundário. Qual que é a diferença, professor? Gente, o primário, simplesmente a planta cresce para cima e para baixo, ou seja, caule e raiz. O secundário, a planta vai crescer em largura. Então, essas árvores, gimnospermas, as dicotiledôneas que nós conhecemos, o pé de manga, por exemplo, eles são mais largos, são bem grossos. Tem árvores que precisam de 20 pessoas para abraçar o caule dela, o tronco dela. Então, isso significa que ela teve um crescimento chamado de secundário, crescimento em espessura. Então, são dois tipos de crescimento: comprimento e espessura. Meristemas primários e meristemas secundários. O que nós vamos começar a ver a partir de agora? Nós vamos falar de tecidos permanentes, que são os tecidos adultos. E aí, lógico, esses tecidos permanentes, eles são originados de quem? Dos tecidos meristemáticos. E de acordo com a função, eles podem ser divididos em três tipos: de revestimento, fundamental e vascular. Hoje, nós vamos falar especificamente do sistema de revestimento, que nada mais são que um sistema dérmico. Da mesma forma que um animal tem a sua pele, a sua epiderme, a sua derme, uma planta também possui o seu sistema dérmico. Elas revestem o corpo desse vegetal e vai controlar o que? As trocas de substâncias com o ambiente. Além disso, atua na proteção contra agentes físicos, sol, vento, calor, né, frio, químicos. Eu tenho que pensar em produtos ácidos, alguma enzima digestiva e biológicos, né, micro-organismos que porventura possam lesionar a planta. Então é bem interessante. Eu até recomendo para quem gosta de ler, tem um livrozinho que, apesar de algumas falhazinhas, ele é bem interessante, que é chamado de A Vida Secreta das Árvores. Eu recomendo bastante a leitura desse livro, que ele fala um pouco sobre o comportamento das árvores. A gente pensa que as árvores são sem graça, pelo contrário, elas são um reino muito interessante mesmo. Recomendo a leitura. O primeiro, então, digamos assim, a primeira estrutura que eu tenho que pensar é na epiderme. A epiderme é uma camada contínua, da mesma forma que a nossa pele. A epiderme de uma planta também tem uma camada de células bem unidas, contínuas, que vão revestir externamente o corpo da planta no estágio primário. Ou seja, todo e qualquer tipo de planta que tenha crescimento primário vai ter o quê? Epiderme. Só que quem tem crescimento secundário tem a famosa periderme, que nós vamos ver no final dessa aula. E aí a epiderme também reveste flor, fruto, semente, raiz, folha e caule. E dependendo da sua região, ela pode ser mais fina, mais grossa, e aí com funções diferenciadas. Então a epiderme de uma planta é uma estrutura muito interessante. Das angiospermas, ela é unistratificada, ou seja, tem uma única camada de células justapostas, ou seja, bem achatadas, assim, bem juntas. Elas não têm clorofila e têm grandes vacúolos. Por que isso? O que é um vacúolo? Vacúolo é um espaço que a planta pode usar para quê? Para armazenar substâncias, para fazer uma eliminação de alguma coisa, para fazer uma troca gasosa. Então é bem interessante esses vacúolos presentes nas células da epiderme de um vegetal. E aí, na planta, além de interferir na perda de água, ou seja, ela vai controlar isso aí, a epiderme é importante porque protege mecanicamente a estrutura e ela também ajuda na realização de trocas gasosas e na absorção de água, e é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. E aqui, então, essa imagem é bem comum, né? Inclusive, essa é uma imagem que eu peguei de uma questão de um vestibular, e ela mostra as principais estruturas que nós temos em uma epiderme, nesse caso aqui é uma folha. Então, o que acontece? Cutícula, nós vamos falar sobre a cutícula hoje. E aí você tem tanto a epiderme superior quanto a epiderme inferior. Só que você percebe a diferença da superior para a inferior, que lá na inferior, na maioria das plantas, os estômatos são encontrados ali. Nós vamos falar sobre os estômatos hoje. Por que eles ficam ali embaixo? Justamente para a planta não perder água de forma rápida. Então, a epiderme superior não tem estômatos e ainda tem a cutícula. Qual que é a ideia? É absorver energia luminosa e aí impedir que aconteça o que é a transpiração. Nós vamos falar de transpiração foliar depois. Você tem ali o parênquima palissádico e o lacuminoso, que ali são regiões, o palissádico é bem junto, bem organizado.
E ali o lacunoso ele tem espaço. Pode ver que até as setinhas ali, ó, sai o oxigênio e entra o gás carbônico. Nós vamos ver isso lá na aula de fotossíntese. Só que o parênquima palissádico, o parênquima lacunoso e os estômatos, as células que compõem os estômatos, têm uma coisa em comum. São as três partes de uma folha, por exemplo, que fazem o quê? Fotossíntese. Inclusive, tem uma questão na apostila que requer esse conhecimento. É a questão 4, lá da página 77, que ele fala o seguinte: o esquema a seguir representa o corte de uma folha de angiosperma. A fotossíntese ocorre apenas nas células. Olhando essa imagem e olhando a imagem aqui da questão, o que você vai responder? Parênquima palissádico, parênquima lacunoso e os estômatos. Então, alternativa E, 2, 3 e 5. Peguem a apostila e acompanhem lá para vocês verem essa questão, beleza? E aí, o que acontece? Além da epiderme, um vegetal pode ter outras estruturas chamadas de anexos epidérmicos. Estômatos, tricomas, pelos absorventes, acúlios, escamas, cutícula e datóides. E nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas estruturas. O estômato assim, digamos, é um anexo epidérmico fundamental, porque sem estômato a planta não faz transpiração, sem estômato a planta não faz fotossíntese, porque é nessa região que você tem o quê? A transpiração da água, isso faz com que você crie um gradiente. Conforme a planta transpira, ela chupa, então ela absorve lá embaixo essa água junto com os nutrientes. E também quando o estômato abre, a planta faz o quê? A maioria das suas trocas gasosas. Um estômato ele é bem interessante porque ele tem duas células clorofiladas chamadas de células guarda. E aí essas células guarda, o que elas guardam? A abertura chamada de ostilo. Só que esse ostilo, ele abre e fecha de acordo com a necessidade da planta e de acordo com a condição ambiental também. Nós vamos falar de transpiração depois, vamos ver isso com mais detalhes. E aí o que acontece? Quando elas se abrem e fecham, como eu havia dito, elas vão controlar a transpiração, elas vão controlar as trocas gasosas. O estômago tem uma estrutura que é importantíssima, então, para a bendita planta. E aqui eu peguei mais uma imagem que mostra o quê? A epiderme, e você pode ver ali em cima que você tem a cutícula em verde mais escuro, o mesófilo foliar, que é essa estrutura entre as epidermes ali, o parênquima palissádico, o parênquima lacunoso, e ali mostra então o quê? O estômago, e ali mostra o quê? Saída de água e oxigênio e entrada de gás carbônico, que é a principal função desse anexo epidérmico que a planta tem. Professor, por que ele fica embaixo? Justamente, imagina o seguinte, se ele tivesse voltado para a luz, ele ia desidratar, a planta ia desidratar mais rápido. Então ele fica embaixo, onde ele tem uma camada de estruturas que acabam protegendo ele contra a ação direta da energia luminosa. Mais uma vez aí, ó, o exemplo dele, né? Então você tem as células guarda, a cada célula guarda tem seu próprio núcleo e vários cloroplastos. Por que isso? Porque ela também produz seu próprio alimento. Ela faz fotossíntese. Entra o dióxido de carbono e quando sai a água e o oxigênio, vai entrar o dióxido de carbono diretamente por essa abertura chamada de ostilo. E aí eu trouxe uma outra imagem aqui para mostrar os estômatos abertos. E aí só para fechar o seguinte, quando ela está túrgida, quando ela está cheia de água, as células se afastam e o estômago se abre, ou seja, o ostilo abre. Então, ela precisa ter água dentro da célula guarda para o estômago ficar túrgido e ele abrir. Agora, quando ela perde a água, e ela controla isso, lógico, quando ela perde a água, as células ficam flácidas e o estômago se fecha. Então, a planta consegue fazer o quê? Ela consegue controlar esse tipo de situação. Os tricomas são um outro exemplo de anexo epidérmico. São estruturas também especializadas para evitar a perda de água. Uma folha, gente, imagina o seguinte: a folha não é uma coisa grossa, a folha é fininha. Então, quanto mais estruturas para impedir a perda de água, melhor. Só que o que acontece? É bem comum esses tricomas em plantas de clima quente. Só que eles podem também ser secretores. E aí você tem tricomas que produzem secreções oleosas. A hortelã, que produz a menta, ela tem então essa substância oleosa, é um tricoma que faz isso. Eles podem ter uma secreção digestiva, que é o caso das dróseras, que é um grupo de plantas carnívoras, que eu vou mostrar a imagem agora, ou substâncias urticantes. Qual que é a ideia? Um predador vem, morde, começa a coçar ele, e abre fuga, e aí a planta consegue sobreviver. Então, olha só, essa aqui se você pesquisar no Google drósera, cara, são trocentas espécies de plantas carnívoras que têm essa estrutura. Ela secreta uma substância pegajosa,
e ali também adocicada, vem um insetozinho ali, ele pousa, e é interessante que esse grupo também ele enrola para prender o animal. E aí ela vai fazer a digestão desses camaradas. Lembrando que as plantas carnívoras geralmente são de ambientes pobres em nitrogênio. Por isso que ela teve que se adaptar. Assim, a seleção natural escolheu as plantas que conseguiam fazer a digestão de insetos justamente nesses ambientes para facilitar a absorção de nitrogênio. Os pelos absorventes ou radiculares são bem comuns nas raízes, né? Bem comum nas raízes jovens de muitas plantas, e a função é a absorção de água e nutrientes. E essa imagem que eu achei é muito interessante. Olha só, é uma fotografia, né, mostrando a raiz de uma planta jovem de alpiste. E ela ali, ó, comprimento da raiz, cerca de 1,5 cm. Mas é interessante notar que olha a quantidade de pelos. Galera, a sementinha, quando germina, ela vai crescer rapidamente a raiz primeiro, depois o caule. Ela precisa absorver água e nutrientes, e ela precisa também fazer com que a folha absorva sol, absorva energia luminosa. Para quê? Para fazer fotossíntese. Se ela não fizer isso, ela morre. Então, eu achei bacana essa imagem dos pelos absorventes. Acúlios tem função de proteção contra predadores, né? Geralmente são confundidos com espinhos, que o espinho, eu tenho que lembrar que são folhas ou ramos modificados, nós vamos falar sobre adaptações foliares depois. E o que, que acontece? Como que eu diferencio? O espinho ele é difícil de arrancar de uma planta. O acúlio não. Você faz uma pressão leve, ele se solta da planta. Por exemplo, rosa. Rosa não tem espinho, rosa tem acúlio. Então, se você passa o dedo ali, ó, você aperta, você quebra, você tira facilmente essa estrutura. É para proteção da planta, então. As escamas são tricomas modificados, são alguns grupos de plantas que possuem essas estruturas. Elas são mais microscópicas, têm uma forma discoide, e a principal função também é diminuir a perda de água. Lembra que eu disse? Quanto mais estruturas uma planta tiver para evitar a perda de água, melhor. Principalmente plantas de ambientes desérticos, ambientes muito quentes. E essa imagem é bem interessante, que mostra essas escamas de uma planta de um ambiente desértico. Olha que bacana essa imagem. Elas são microscópicas. A cutícula é uma fina camada, eu já havia mostrado a imagem antes, que ela fica acima da epiderme superior. Ela tem ali uma substância chamada cutina que acaba deixando ela semipermeável à água. Não é que ela fica totalmente permeável, não. Impermeável, perdão. Ela é semipermeável. Ela permite que ocorra uma transpiração, só que uma leve. A planta ela transpira principalmente pelos estômagos. A cutícula também transpira. É interessante ela fazer esse mecanismo até para controlar a temperatura da folha. E ela tem o quê? Função: proteção contra a perda de água, proteção contra micro-organismos parasitas, principalmente na parte de cima, que é a primeira coisa que, de repente, ali vem um esporo, vem uma bactéria, vem um fungo, ele vai na parte de cima, não na parte de baixo. Então, a cutícula acaba fazendo esse tipo de proteção. E ela também pode atuar onde? Na reflexão, na difusão ou na concentração de raios solares. Então ela funciona como se fosse uma placa fotovoltaica ali da folha. É ela que vai fazer a absorção então da energia luminosa, e eu coloquei novamente essa imagem para ver onde se encontra a cutícula, bem lá na parte superior, protegendo então todo o conjunto foliar mais abaixo dela. Beleza, galera? Os hidatódios, perdão, hidatódios, eles são estômatos que perderam a capacidade de se fechar, então eles ficam constantemente abertos. E aí, são poucas plantas, geralmente são plantas mais arbustivas. E aí, a função desse hidatódio é justamente jogar para fora o excesso de água. Se o solo encharca demais, se ela não eliminar essa água, o que, que acontece? Esse excesso de água pode atrapalhar na absorção dos sais, dos nutrientes, né? E também pode apodrecer a raiz. Então, nesse fenômeno chamado de gutação, porque ela perde a água em forma de gotas, ela vai eliminar esse excesso de água. É isso que acontece, esse que é o fenômeno de gutação. É bem comum o morango, por exemplo, o moranguinho, ele faz esse processo. Se você tem morango em casa e joga bastante água, você vai perceber que ele vai gutar, ele vai perder água em forma de gotas. Então quem faz isso são os hidatódios. E aí, que nem eu havia dito, eu tenho que lembrar que epiderme todas as plantas têm. Agora, plantas que têm um tecido secundário, um crescimento secundário, elas têm uma periderme, que são estruturas que estão auxiliando no crescimento em espessura, um crescimento lateral. E aí a periderme
ela é formada por três partes. Nós comentamos sobre isso já. O suber mais externo, o felogênio no meio e a feloderme mais interno. O felogênio é o local que eu tenho o quê? Células, tronco, que vão trabalhar no crescimento, tanto para dentro quanto para fora. Se ela cresce para dentro, ela está produzindo feloderme, que é um tecido vivo. Se ela cresce para fora, ela vai produzir o suber, que é um tecido morto. Então, essa imagem é bem interessante que ela mostra isso. O que é periderme? É o conjunto de três estruturas. O suber mais externo, o felogênio ali no meio e o feloderma em direção ao centro. Feloderma vivo, felogênio vivo e o suber tecido morto. Seria aquela casca mais grossa de uma árvore. Então, mais uma imagem para demonstrar isso. O que eu tenho ali? Ó? Pega lá de fora para dentro. Você tem o suber morto, o felogênio, então, que vai dar origem ao suber e à feloderme, que é a parte viva, e ali você tem o floema, o câmbio, né, que vai dar origem tanto ao floema para fora quanto ao xilema para dentro. Então a periderme ela é encontrada onde? Em plantas que possuem um crescimento secundário. O suber é rico em suberina, é uma substância que impede então a entrada de água, ou seja, ele acaba impermeabilizando ali as trocas gasosas, ele não deixa entrar nem ar nem nada. E aí o que acontece? Sem oxigênio, a célula acaba morrendo. E aí, se ela morre, ela acaba virando esse tecido morto, que vai atuar como isolante térmico e contra proteção contra choques mecânicos. E aí, o que acontece? Devido à morte delas, todos os tecidos externos ao suber, ou seja, além do suber, vão morrer. Por quê? Porque não tem mais água, não tem mais nutriente. E ele acaba, então, criando essa casca seca mais externa, que tem a função de proteção. Isso aqui é um angico, né? Que é encontrado aqui no nosso cerrado. Então, essa casca, se você pegar e chegar ali e fazer uma pressão leve, esse pedaço de casca ele acaba se soltando. No caso aqui do cerrado, o suber acaba sendo importante para a questão de queimada. Vem uma queimada ali, lógico, natural, né? Não artificial, o tanto que o cerrado sofre com essas queimadas antrópicas e causadas pelo ser humano. Mas se vê uma queimada natural, ele queima essa casca morta e a parte viva ali, a parte do felogênio, não. E aí depois ele acaba produzindo mais suber com o passar do tempo. Então, olha só a importância desse tipo de revestimento para a planta. E aí, o suber maduro, ele é conhecido também como a famosa cortiça. E a cortiça, ela é extraída de uma árvore lá da região do Mediterrâneo, que é chamada de Quercus suber. E aí o pessoal cultiva ou faz o manejo das florestas é o famoso sobreiro. Faz manejo dessa planta, que é justamente isso aí. Ó. Ele tira apenas a parte morta, ele tira apenas o suber. E o interessante é, eles tiram isso aí para poder produzir essas placas e com isso faz várias coisas, fazem quadros para aviso, fazem bolsa, sapato, artesanato, rolhas para vinho. E também, o interessante dessa questão é, eles, depois que tira todo o suber, aquela árvore só vai ser manuseada, manejada, 9 anos depois, que é o tempo que ele tem para poder o quê? Criar um suber que tem uma espessura interessante do ponto de vista comercial. Beleza, galera? Então, vão lá na página 76, exercício 1. Qual de sala? Qual das estruturas a seguir pode secretar óleos essenciais, taninos, compostos fenólicos ou outras substâncias utilizadas para a defesa da planta? Acúleo, hidatódio, espinho, tricoma ou cutícula? Acertou quem respondeu? Letra D, tricomas. Beleza? Questão 2. Um tecido vegetal formado por células mortas em decorrência da impregnação de suberina em suas paredes e cheia de ar encontra-se. Suber, né? Acabamos de falar sobre ele. Interior das folhas, superfície das folhas, na zona subapical da raiz, na zona de distensão do caule ou letra E, na casca do tronco das árvores? Com certeza, na casca do tronco das árvores. Alternativa correta, letra E. Galera, por hoje é só. Até a próxima aula, onde continuaremos falando de tecidos permanentes, tecidos adultos de um vegetal. Abraços e até a próxima aula.